Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 3 Talento no final, a velha vovó bateu palmas. Vendo que ela era o foco dos olhares de todos, seu rosto se abriu em um sorriso orgulhoso. Aqueles que conheciam bem a velha vovó poderiam dizer que ela provavelmente tinha um anúncio a fazer, e um que agradou por isso. A velha vovó tentou segurar o sorriso ao dizer: os resultados do teste de Shin-Shen saíram. Os trabalhos que os humanos podiam escolher eram divididos em duas grandes categorias. Um deles era o trabalho mais comum do guerreiro, que estava disponível para todos. O outro, Mage, era apenas para aqueles com habilidades de psicocinese. Geralmente, apenas 1 em 10.000 atenderia aos requisitos para se tornar um mago. Se alguém fosse declarar a diferença entre o mago e o guerreiro, seria tão grande quanto a diferença entre um guerreiro que já havia passado pela segunda transição de trabalho e aquele que havia passado pela primeira transição de trabalho, ou um guerreiro que passou pela terceira transição de trabalho e outro que passou apenas pela segunda transição de trabalho. O mago era semelhante a uma máquina de matar, nascido para estar acima de todas as criaturas vivas. Fang Xingjian, naturalmente, passou pelo mesmo teste há muito tempo, quando era jovem. Era uma pena que ele não tivesse o talento necessário para se tornar um mago. Ouvindo que os resultados do teste de Fang Xingxian haviam saído, e olhando para a expressão da velha vovó, todos estavam se sentindo circunspectos. O exame de proficiência em mago fez um teste detalhado sobre o estado mental do sujeito, estado físico, aptidão em psicocinese e muitos outros fatores. Os resultados do teste obviamente decidiriam se o sujeito tinha potencial para se tornar um mago ou não. Seguindo o olhar de todos, a velha vovó sorriu enquanto olhava para Fang Xingxian e disse: parece que haverá um mago em nosso clã Fang. Os resultados do teste afirmam que Xingxian tem aptidão para se tornar um mago de manto vermelho. Como isso é possível? Vendo isso, o rosto da segunda tia ficou extremamente pálido. Ela sabia que não havia mais como ela ter a mesma posição que a terceira tia. A terceira tia gritou: Rei Wade! O talento para se tornar um mago de manto vermelho. Meu filho é um mago de manto vermelho. Mago? Depois de ficar atordoado por um tempo, o terceiro tio disse atordoado: meu filho tem talento para se tornar um mago. Meu filho vai ser um mago. Eu vou ser o pai de um mago. A velha vovó olhou para o atordoado Fang Xingxian, que não sabia o que fazer. Então ela sorriu e disse: Xingxian, vovó já registrou você na Associação dos Magos. Você terá que trabalhar duro para adquirir habilidades de mago no futuro. A cena toda foi uma bagunça, com olhares variando de inveja e ciúme à excitação, todos direcionados para Fang Xingxian. Tudo isso fez dele a estrela absoluta do momento. Um olhar de desejo pairava no rosto de Fang Xingjian, mas eventualmente desapareceu, enquanto ele saía do corredor. Jovem mestre tem talento para se tornar um mago. Você ouviu? Os testes mostraram que o jovem mestre tem aptidão para se tornar um mago. Isso é verdade? Parece que nosso clã preso finalmente terá a chance de brilhar novamente, entre os 5 grandes clãs. Caminhando pelo longo corredor, Fang Xingjian continuou ouvindo a tagarelice dos servos. Em apenas um momento, a notícia de que Fang Xingxian tinha talento para ser um mago se espalhou por toda a mansão. Houve também aqueles que sorriram ao ver Fang Xingjian. A velha vovó sempre gostou de Fang Xingxian. Agora que sua aptidão para se tornar um mago havia sido revelada, Fang Xingjian, de quem a velha vovó não gostava, agora levaria uma vida ainda pior do que o habitual. Fang Xingjian estava sentindo um redemoinho muito complicado de emoções contrárias. Embora ele se sentisse feliz por seu irmão mais novo ter o talento para se tornar um mago, e feliz pela prosperidade que o clã Fang ganharia com isso, ele também sentia uma mistura de amargura, ciúme e inveja. Por quê? Porque não era eu que tinha talento. Se eu fosse o talentoso, então a vovó gostaria de mim também, certo? Fang Xingjian, em estupor, sem saber, entrou em um pátio de floresta de bambu. Ele não podia mais ver nenhum cervo nas proximidades, como se tivesse entrado em outro mundo. Logo depois, ele ouviu um lamento. 10 anos, morto e vivendo a escurecer a desenhar separado. Ouvindo o lamento, Fang Xingjian sentiu um sentimento crescente de solidão e frio em seu coração, como se todo o seu sangue fosse congelar, e sua vida ficaria para sempre escura e sombria. No entanto, ele era alguém que havia atingido a experiência completa para o nível 9, e ele iria realizar a primeira transição de trabalho a qualquer momento.
Dado seu atributo físico desenvolvido, ele reagiu imediatamente e virou a cabeça na direção do estranho lamento. Ele viu um homem de preto parado a 10 metros dele. O homem de preto parecia muito embaçado, e o local onde ele estava parecia estar envolto em uma camada de névoa negra como se ele fosse um enviado do inferno. Quem é você? Como você ousa invadir a residência Fang? Fang Xingjian imediatamente percebeu que a outra parte não era um personagem com o qual um guerreiro de baixo nível, nem mesmo após sua primeira transição de emprego, poderia lidar. Foi por isso que ele gritou, em uma tentativa de alertar as outras pessoas na mansão. Quem teria pensado que logo depois que ele disse isso, o homem de preto se viraria e apontaria para ele? No momento seguinte, chamas roxas começaram a saltar em direção a Fang Xingjian. Então ele só sentiu as chamas roxas flamejantes envolvendo-o, enquanto ele gritava de agonia. Arg! Jovem mestre, jovem mestre! Fang Xingjian abriu os olhos e notou um cervo de pé na frente dele chamando-o. A floresta de bambu ainda estava diante de seus olhos, mas não havia nenhum homem de preto no pátio. Era como se tudo o que aconteceu tivesse sido uma ilusão. Ele olhou para o cervo à sua frente e perguntou, você viu aquele homem de preto? Você viu chamas roxas? Que homem em chamas pretas e roxas? Jovem mestre, você só esteve aqui o tempo todo. O cervo ficou atordoado por um momento enquanto olhava para ele com espanto. Então disse, a velha ancestral me pediu para chamá-lo ao salão ancestral. Ilusão? Fang Xingjian balançou a cabeça, ainda incapaz de descobrir o que tinha acabado de acontecer. Ele só podia deixar isso de lado por enquanto. Ele respondeu, a avó me pediu para ir ao salão ancestral? Entendi, vou agora mesmo. Então, ele se dirigiu para o salão ancestral, sem saber de uma pequena tatuagem roxa que apareceu na parte inferior da parte de trás de seu pescoço. Fang Xingjian abaixou a cabeça e entrou no salão ancestral respeitosamente. A velha vovó já estava parada no meio do salão ancestral, seu olhar fixo nas placas memoriais. Quando os ricos ganhavam fama, tendiam a inventar coisas como pedigree e salões ancestrais. Obviamente, o clã Presa não foi diferente. Nas últimas gerações, todos os membros falecidos do clã Fang foram imortalizados em salões ancestrais. As cinzas dos ancestrais do clã estavam no salão crematório adjacente, onde os restos mortais da mãe de Fang Xingjian também foram armazenados. Com uma expressão complicada no rosto, a velha vovó Li Xuangu olhou para a tabuleta com o nome Fang Weru, mãe de Fang Xingjian. Ouvindo os passos de Fang Xingjian, ela não se virou, mas disse, você passará pela primeira transição de emprego em breve? Sim, eu alcancei o nível 9 por mais de um mês agora. A velha vovó assentiu e disse, para onde você pretende ir a seguir? Fang Xingjian obedientemente respondeu, eu pretendo me matricular no Top Blue Mountain Academy. A Blue Mountain Academy era uma escola para guerreiros liderada pelos militares. Cultivou especialmente jovens guerreiros excepcionais entre os humanos. A velha vovó disse de repente, você ainda não preparou as impressões mágicas para a sua primeira transição de emprego, não é? Eu vou conseguir que alguém transfira você 1 milhão depois. Você pode comprar feras ferozes do mercado para acelerar a transição de trabalho. Ouvindo as palavras da velha vovó, Fang Xingjian ficou tão surpreso que não podia acreditar no que acabara de ouvir. Em Demonic City, o processo de transição de trabalho foi baseado em impressões mágicas, e impressões mágicas exigiam as essências extraídas de bestas ferozes do outro mundo. Todo esse tempo, Fang Xingjian estava lutando para encontrar uma maneira de colocar suas mãos em bestas ferozes, mas ele certamente não esperava que sua avó, que não lhe deu atenção, realmente o ajudasse. No entanto, antes mesmo que a sensação de surpresa desaparecesse, a velha vovó continuou, você não precisará ir para a Blue Mountain Academy. Entrei em contato com a Associação de Magos de Xinshen. Depois de passar pela primeira transição de trabalho, você o acompanhará até a Academia de Magos. Fang Xinshen ficou atordoado. Academia de Magos? Antes de um mago passar pela primeira transição, ele é muito mais fraco. É ideal que vocês irmãos trabalhem juntos. Eu quero que você seja seu apóstolo. Você é o irmão mais velho e terá que cuidar bem dele na Academia de Magos. Fang Xinshen não estava mais ouvindo o que a velha vovó estava dizendo. A palavra apóstolo ainda ecoava em sua mente. Apóstolo de um mago era uma boa maneira de colocar isso. Havia outro nome para isso, o escravo do mago.
Era uma espécie de magia negra através da qual os magos ligavam outra vida sua. O escravo de um mago teria que cumprir as palavras daquele que executou o feitiço por toda a eternidade, e qualquer dano infligido ao mago poderia ser transferido para o escravo do mago. No entanto, os requisitos para ser um escravo de um mago eram muito difíceis de cumprir. Não só era necessário ter boas habilidades físicas e intelectuais, a pessoa também tinha que ser alguém relacionado pelo sangue. Fang Xingjian e Fang Xingchen foram um bom exemplo. Fang Xingjian se esforçou muito e trabalhou duro por muitos anos apenas para acabar como um trampolim para Fang Xingchen, apenas para contribuir para a força de seu primo. Fang Xingjian riu amargamente, dizendo: "Vovó, você nunca me mostrou nenhuma preocupação desde que eu era criança. No ano em que fiz 6 anos, quando desmaiei de febre e quase morri, foi o segundo tio que me mandou para o hospital. Você nem olhou para mim. Todos esses anos, meu dinheiro para gastos mensais foi reduzido pela segunda tia e fui forçado pela terceira tia a fazer todos os tipos de tarefas diárias. Eu aguentei tudo isso enquanto você fechava os olhos para o que estava acontecendo. Agora que Xingchen tem o talento para se tornar um mago, estou feliz também. Mas pensar que você gostaria que eu fosse sua escrava mágica? Vovó, há apenas uma coisa que eu quero perguntar. Você realmente me vê como seu neto? Desgraçado." A velha vovó deu um tapa no rosto de Fang Xingjian, e olhando para seu olhar teimoso, ela perguntou com raiva: "É assim que você fala com os mais velhos? Se você me tratasse como seu neto, eu naturalmente o trataria como meu mais velho. Se você nem me trata como um humano, não é de admirar que eu não respeite como um ancião." Olhando para a velha vovó, Fang Xingjian declarou resolutamente: "Definitivamente irei para a Academia Blue Mountain. Mesmo que Xingchen seja meu irmão mais novo, não vou desistir da minha vida por ele." Ah! A velha vovó riu em fúria. "Desde quando você era o único a tomar decisões nesta família? Quando os jovens não conhecem seu lugar, é natural que os mais velhos tomem a decisão em seu lugar. Sua vida. Desde o momento em que você nasceu, você pertenceu ao nosso clã presa. Você cresceu comendo comida do nosso clã presa. Se não fosse por mim, você teria morrido de fome nas ruas há muito tempo. Que vida você teria agora? Eu não irei." Fang Xingjian se opôs fortemente. "Mesmo se eu morrer, não me tornarei um escravo de um mago." HMPH. Com um bufo frio, a palma da velha vovó balançou para fora, enviando um forte furacão em direção a Fang Xingjian. A força de uma pressão sufocante caiu sobre ele, fazendo-o cair de joelhos. "Sua vida foi dada por mim. Você viverá como um membro do clã Fang. Quando morrer, permanecerá um fantasma do clã Fang. Você não tem o luxo de pensar em todo esse lixo. Xingchen agora é a esperança de nossa família, e você será sua sombra, protegendo-o por toda a vida, mesmo que tenha que morrer por ele. Ninguém deveria ter que morrer por outro." Fang Xingjian gritou. "Já que você quer que eu me torne um escravo de um mago, parece que você não me vê como seu neto. Portanto, a partir de hoje, eu te abandono como minha avó." A velha vovó ficou tão furiosa que seu rosto ficou pálido, e um raio de luz fria disparou de seus olhos, parecendo congelar o espaço ao redor deles. Ela se virou para olhar para a placa memorial atrás dela e disse, com raiva: "Fang Weru, dê uma boa olhada. Este é o filho bastardo que você deu à luz. Ele não conhece nenhuma vergonha e até se recusa a reconhecer sua família, assim como você naquela época. Pare de falar mal da minha mãe." O rosto de Fang Xingjian ficou vermelho, e todos os seus músculos começaram a tremer enquanto ele lutava para se levantar. Mas a destreza divina de alguém que estava no nível 30 não era algo que ele pudesse suportar. Ele ouviu a velha vovó dar uma bufada fria, e com a explosão de forte pressão que ela aplicou, ele foi pressionado contra o chão e perdeu a consciência. A velha vovó Li Xuanguo riu friamente e saiu do salão ancestral. Dezenas de guerreiros em roupas e armaduras pretas se ajoelharam diante dela. Eles se formaram através de um trabalho secreto para a primeira transição de trabalho, transmitida dentro do clã Fang. A velha vovó Li Xuanguo era a única que conhecia o conteúdo das impressões mágicas. Eles foram nomeados soldados, blindados de cristal negro e, juntamente com sua primeira transição de trabalho, cada um deles receberia um aumento de mais 3 no atributo de força, um aumento de mais 2 no atributo de agilidade e um aumento de mais 4 no atributo de resistência. Todos usavam armaduras de liga pesando mais de 200 quilos,
equipadas com longos sabres de alta frequência fabricados pelos militares e os mais recentes rifles magnéticos. Cada um deles era como um tanque humano, e juntos eles representavam as tropas de elite mais poderosas do clã Fang. Mantenha seus olhos nele. Não o deixe sair. Sim, um poema escrito por Sushi, também conhecido como Sudungpo, um escritor, poeta, pintor, calígrafo, farmacologista, gastrônomo e estadista chinês da dinastia Song. Este poema foi escrito por Sushi quando ele estava sentindo falta de sua falecida esposa. A versão em inglês é um extrato de uma versão traduzida por Burton Watson, um estudioso americano e tradutor de literatura chinesa e japonesa. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 4 Fuga. Algumas horas depois, Fan Xingjian gradualmente recuperou a consciência e percebeu que ainda estava no salão ancestral. As lembranças de sua conversa com Ali Shungu voltaram para ele, seus olhos se enchendo de amargura. Ele queria sair do salão, mas seu caminho foi automaticamente cortado pelos soldados blindados de cristal negro. Depois de olhar ao redor, Fan Xingjian percebeu que os soldados cercaram completamente o salão ancestral. Sabendo que não havia como forçar sua saída, ele decidiu sentar e contemplar, tentando encontrar uma solução. Baseado no caráter teimoso da avó, ela é obrigada a seguir em frente com o que quer que diga. Se eu não pensar em uma maneira de escapar, me tornarei a escrava mágica de Fan Xingjian pelo resto da minha vida. Esta definitivamente não é a vida que eu quero. Mas como eu escapo? Esses cavaleiros blindados de cristal negro foram nutridos pelo clã preso desde jovens. Embora eles não conheçam muitas técnicas ou tenham alguma especialidade, sua experiência é toda adquirida matando monstros. Além da taxa de crescimento de seu trabalho, seus atributos de força, agilidade e resistência estão todos acima de 30 pontos. Com mais de 30 pontos em força, agilidade e resistência, pode-se facilmente virar um elefante enorme, rasgar tanques ou ser capaz de tratar barras de ferro como se fossem toalhas macias, tudo sem sequer suar a camisa. Como poderia o Fan Xingjian agora avançar nesta situação? O que devo fazer? Depois de contemplar por cerca de uma hora, Fan Xingjian ainda estava sem noção. No entanto, naquele exato momento, sons de conversa chegaram até ele do lado de fora. Vocês podem ir embora, mamãe quer que eu o convença. Mas Sua Excelência disse. Você não acredita em mim? Ou você está dizendo que eu não tenho poder de suprimi-lo? Seu subordinado não ousaria. O barulho das armaduras ressoou quando os cavaleiros da armadura de cristal negro recuaram gradualmente. Depois de um tempo, o portão se abriu e o segundo tio entrou lentamente. Fan Xingjian olhou para seu segundo tio com espanto enquanto perguntava: Segundo tio, você está aqui para me persuadir? O segundo tio suspirou. Venha comigo. Fan Xingjian seguiu perplexamente seu segundo tio, percebendo que não havia mais ninguém por perto. Em um piscar de olhos, eles chegaram ao portão dos fundos da residência do clã Fang. Mamãe quer que você se torne o apóstolo de Xinchen, mas eu não concordo com isso. No entanto, ela já decidiu sobre isso e eu sou incapaz de fazê-la mudar de ideia. O segundo tio balançou a cabeça, enquanto afirmava levemente: vá em frente, vá embora. Vá para o mundo milagroso, era o que os terráqueos comuns chamavam de outro mundo. Corra o mais longe que puder e nunca mais volte aqui. Os olhos de Fan Xingjian ficaram vermelhos quando ele olhou para o segundo tio na frente dele. Era como se o segundo tio tivesse voltado para o homem que era antes de se casar. Tio, este cartão não registrado tem 2 milhões nele. Segure-se nisso. É um estoque secreto de dinheiro que acumulei ao longo dos anos. Se sua tia descobrir, estou acabado. O segundo tio suspirou mais uma vez. Nos últimos anos, eu realmente não cuidei bem de você. Você não pertence aqui com o clã Fang. Vá e procure seu próprio caminho. Não fique mais na cidade demoníaca. Se o fizer, mamãe enviará homens para capturá-lo. Fan Xingjian aceitou o cartão e respondeu em voz baixa: Tio, obrigado. O segundo tio não respondeu, enquanto olhava diretamente para o rosto de Fan Xingjian, antes de murmurar para si mesmo: a semelhança, tão parecida. O que? Você realmente se parece com sua mãe. Fan Xingjian ficou emocionado de repente. Ele olhou para seu segundo tio e perguntou: Segundo tio, por quê? Por que a vovó me odeia tanto? O que eu fiz errado? Como minha mãe realmente morreu? E quem é meu pai?
Porque a vovó fica furiosa sempre que pergunto sobre isso. De uma só vez, ele deixou escapar todas as perguntas que o incomodavam e que ele mantinha em seu coração desde que era pequeno. A questão da irmã mais velha. Também não posso explicar com clareza. Se você realmente quer saber, espere até entrar no reino divino antes de perguntar à mãe novamente. De repente, o pátio se encheu de uma cacofonia de ruídos. O segundo tio acrescentou nervosamente: vá depressa, eles estão vindo nesta direção. Vou desviar a atenção deles. Fang Xingjian virou-se para olhar para a residência Fang pela última vez antes de correr rapidamente para fora na escuridão. Eu definitivamente voltarei aqui um dia. Vovó, eu vou provar que você está errada. Eu sou mais talentoso do que qualquer outro. Eu sou a verdadeira esperança do nosso clã presa. Ponto. Na estação de trem, Fang Xingjian olhou para o funcionário atrás do balcão e perguntou: ainda não está funcionando? O membro da equipe inclinou a cabeça enquanto estudava as feições de Fang Xingjian atentamente, comparando-as com fotografia, e respondeu: minhas desculpas, tivemos alguns problemas com a máquina. Por favor, espere um pouco mais. Fang Xingjian olhou desconfiado para o membro da equipe. Ao mesmo tempo, ele olhou ao seu redor, apenas para descobrir que numerosos homens fortes e musculosos estavam sutilmente se aproximando dele de todas as direções. Droga! Ele imediatamente correu para longe explosivamente. Com 9 pontos em seus atributos de força e agilidade, os movimentos de Fang Xingjian eram tão ferozes quanto os de um boi louco. Ele está fugindo. Pegue-o. Não atire. Inicialmente, os homens musculosos estavam avançando lentamente, mas vendo as ações de Fang Xingjian, eles imediatamente reagiram e correram para cercá-lo. Depois de evitá-los por um longo tempo, Fang Xingjian finalmente perdeu seus perseguidores, tudo graças às suas estatísticas mais altas quando comparadas a humanos normais. Apoiando-se na parede, ele respirou pesadamente, até o aeroporto foi lacrado. Eles fizeram uso de relações governamentais. Ele sabia que o clã presa era muito influente. Foi extremamente simples para eles colocarem seu nome na lista de procurados, impedindo de qualquer meio de transporte. Se for esse o caso, então não há como eu atravessar para o Miraculum World através de sistemas de transporte controlados pelo governo. O Miraculum World estava conectado à Terra, e o ponto de conexão entre os dois estava localizado dentro da cidade demoníaca. No entanto, a conexão não era um túnel, ou uma porta, ou uma ponte, mas uma região que era, na verdade, território comum entre os dois. Esta região abrangia uma enorme extensão de terra e mar. Pode-se viajar até lá de carro, barco ou até mesmo a pé. Por causa disso, o território havia sido selado em conjunto pelos vários países. Se um humano comum quisesse ir para lá, primeiro teria que passar por muitos estágios de aprovação dos governos dos países antes de obter acesso. Fang Xingjian havia preparado os documentos relevantes há muito tempo, deixando uma tábua de salvação para si mesmo. Mas quem teria esperado que o clã Fang emitiria ordens para suprimi-lo? Não apenas isso, mas enquanto qualquer uma de suas ações indicasse que ele queria entrar no mundo milagroso, aqueles dos escalões superiores do governo imediatamente enviariam seus homens para persegui-lo e capturá-lo. Já que este é o caso, eu só posso tentar entrar de fininho. Alguns dos principais países queriam controle total sobre o acesso à região comum. Isso naturalmente levou outros países ou grupos poderosos a ficarem insatisfeitos com a situação, o que, por sua vez, levou à entrada ilegal. Afinal, a região estava na interseção entre os dois mundos, então sua estrutura interna era extremamente complexa e perigosa. Havia muitos lugares que nem o exército tinha poder para selar. Se for esse o caso, temo que meu celular já tenha sido rastreado e possa até levá-los à minha posição. Fang Xingjian intencionalmente deixou seu celular no ônibus antes de descer, depois do qual ele caminhou até uma cabine telefônica pública próxima e começou a discar. Du. Oi. Uma voz feminina nítida respondeu. Fang Xingjian respondeu, sou eu. A voz da outra parte ficou pesada enquanto ela continuava. O que aconteceu? Sinto como se a cidade inteira estivesse correndo atrás de você. Esta era uma garota que Fang Xingjian conheceu durante os tempos em que estava aprendendo artes de espada no dojo, e que gradualmente se tornou a melhor amiga de Fang Xingjian. Fang Xingjian perguntou, a notícia já foi espalhada para o escritório da cidade? A garota inclinou a cabeça enquanto contemplava os olhares de seus colegas policiais nervosos.
Saindo, ela declarou: recebemos ordens de cima para capturá-lo. O que você fez exatamente? Li Xuanghua queria que eu me tornasse uma escrava de um mago. Então decidi deixar o clã. A policial, feminina, Jessica, respirou fundo antes de perguntar: o que você quer que eu faça? Eu quero ir para o mundo milagroso. Eu sei que você tem um jeito. Esta noite, meia-noite, encontre-me no antigo ponto de encontro. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você